matemática, gente, quando a gente fala de transporte, tá? Só para entender, gradiente de concentração, de forma muito simples, quando a gente fala gradiente de concentração, a gente está falando de movimento de moléculas. Então, a favor do gradiente de concentração é quando está indo de um lugar muito concentrado para pouco concentrado. Tá? É isso. Gradiente de concentração é isso. Quando a gente fala de gradiente de concentração, a gente está falando de uma ordem de movimento de moléculas. Geralmente, por tendências naturais, por forças físicas naturais do nosso universo, as moléculas vão de um lugar mais concentrado para mais concentrado. Aí a célula, as nossas células, vão usar disso para fazer alguns transportes. O transporte a diferença desses dois transportes é gasto de energia e favor ou contra o gradiente de concentração. Em essência, e sumamente falando, é essa a diferença, tá? Então, o passivo não tem gasto de energia a favor do gradiente de concentração. As moléculas passam naturalmente de um lado para o outro. Ativo tem gasto de energia, eu faço um esforço, tá? Vai de menos concentrado para o mais concentrado. Então, temos um ambiente que já está saturado e eu estou forçando moléculas para esse ambiente saturado de substância. Os dois, não se confundir, tá? Tanto o transporte passivo quanto o ativo, eles podem usar de permeasas. Não se confundam, a gente tem nos dois, tá? Permeasas são aqueles macetinhos dentro das palavras, né? Permeasa, permeabilidade. Asas de proteínas, né? Que fazem alguma coisa. Dentro do passivo, eu tenho uma diferença aqui. Eu tenho duas moléculas diferentes. Eu tenho o simples e o facilitado. O macetinho simples, ele simplesmente acontece. Não tem gasto de energia, não tem proteína, não tem canal iônico, não tem nada. Só pelo gradiente de concentração. Ele só passa, tá? Um exemplo clássico é o ar que a gente respira, tá? Gás carbônio e oxigênio, eles estão passando pelos nossos pulmões o tempo todo por difusão passiva simples. Simplesmente acontece, tá? Difusão facilitada significa que alguém facilita o meu trabalho. Quem é esse alguém? Ou canais iônicos ou permeases, tá? Que também são tipos de proteínas transmembranosas, ou proteínas integrais. Lembrar para que aconteça difusão simples, tá? Temos algumas condições. Lembrar dessas condições também, tá? Então, precisam ser moléculas pequenas, tá? Para passar pelos poros da minha membrana. Precisam ser lipossolúveis. A gente está falando de uma membrana que é composta por bicapa lipídica, gorduras. Então eu preciso ser solúvel em lipídios para passar por essa membrana, tá? Então lipossolúvel. Neutras porque elas não podem ter carga elétrica. Quando a gente fala aqui da membrana, a membrana sempre vai ter uma carga elétrica, né? Então, íons neutros são íons que não têm carga elétrica, então eles conseguem passar pela membrana plasmática. E hidrofóbicas querem fugir da água, então vão escapar pela membrana plasmática para conseguir isso. O exemplo mais clássico que vocês lembrar é o ar que a gente respira, gás carbônico e oxigênio. Eles passam tranquilamente pela membrana da nossa parede, tá? A difusão facilitada, então, alguém facilita o meu trabalho, eu tenho canais iônicos e permeases. Qual a diferença? Iônico é como se fosse um túnel, tá? Como se fosse um túnel, um cano. Ele se abre e fecha, ele não está aberto permanentemente, ele precisa que alguém abra ele. Mas ele é isso, ele é um tubo. E geralmente quando ele abre, passa um fluxo de substâncias em questão de microsegundos e já fecha de novo, tá? Temos dois, quem que vai abrir esse canal? Tem duas formas de a gente abrir esses canais iônicos. Existem ligantes, o mais clássico que a gente pode usar de exemplo é um neurotransmissor, tá? Contração muscular. A acetilcolina, ela se liga no canal iônico, pum, abre, passa os sólidos e rapidamente já se fecha. Dependentes de voltagem, existem canais iônicos que eles detectam a carga elétrica da membrana plasmática. Eles têm essa sensibilidade. Então, quando eu tenho uma alteração na carga elétrica da minha membrana, eles sentem essa alteração e abrem em resposta a essas alterações, tá? Dependente de voltagem, dependente de gama, é isso então. É o que vai abrir o meu canal iônico. Permeasas é como se fosse um sistema de comportas, tá? Abre uma porta, passa a molécula, fecha essa porta, abre essa porta aqui, tá? Então tem essa passagem meio que vagarosa de substâncias. É um sistema de comportas. Abre, passa e joga para o outro lado. Existe essa subdivisão
é uma subdivisão autoexplicativa, né? Monotransporte, a gente vai chegar lá. Monotransporte, uma substância só passando. Tá? Cotransporte, tem duas substâncias passando no mesmo sentido, tá? Elas estão passando juntas, no mesmo sentido, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Contratransporte, são duas moléculas, é uma mão dupla, uma via de mão dupla, tá? Elas estão em sentidos opostos. Aqui que as pessoas se confundem, que eu mencionei para vocês, que permeasas tem tanto no transporte ativo quanto no passivo. No transporte ativo, nós temos o exemplo clássico do contratransporte, né? Bomba de sódio de potássio. Mas a bomba de sódio de potássio é um transporte ativo. A permeasa pode ser usada no transporte passivo também, tá bom? Um exemplinho, tá, de cada um, tentar lembrar. A glucosa, nosso açúcar, ele passa pelas membranas através de permeasas, monotransporte. Para facilitar o transporte, às vezes ele pode ser transportado com sódio e glucosa, tá? Para ajudar a passar essa glucosa em maior quantidade. E contratransporte é quando a gente tem sódio e hidrogênio ou ADP e ATP passando em opostos, tá? Em sentidos opostos. Transporte ativo, lembre-se, ativo, eu faço um esforço. Por que eu estou fazendo um esforço? Porque eu estou empurrando moléculas de um meio com menor concentração para maior concentração. Tem algo que está, é como se tivesse um armário lotado e eu estou fazendo um esforço para empurrar mais substância para esse armário lotado. Tá? Então existe um esforço, existe gasto de ATP. Essa é a famosa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, caso peça um desenho para vocês, lembrar das quantidades. A bomba de sódio e potássio, ela empurra 3 moléculas de sódio e entra 2 moléculas de potássio. Tá? E gasta um ATP. Tudo ao mesmo tempo e junto. Não tem como eu jogar 3 sódios sem entrar os dois potássios ou vice-versa. Tá? Tudo acontece junto. Então expulsa sódio ao espaço extracelular e introduz potássio ao citosol, ao meu citoplasma, ao meu intracelular. Tá? Vocês podem desenhar etapa por etapa, mas pode fazer um desenho junto também para economizar espaço, tá? Desde que você consiga representar que está saindo 3 sódios e entrando 2 potássios. Lembre-se sempre, uma das partes mais importantes de você fazer o desenho é a legenda, é escrever o que você está desenhando. Tá? Então, se você conseguir juntar o desenho da bomba de sódio e potássio em uma imagem só, tá bom. Mas exemplifique o que está saindo, o que está entrando e o ATP que está sendo gasto, ok? Ou pelo menos façam um desenho e do lado escrevam as etapas. Coloca, olha, está saindo 3 sódios, entrando 2 potássios, algo do tipo. Gifzinho. Transporte em massa. Transporte em massa é o que ela mais cobra em relação à endocitose. Exocitose não tem muito segredo. Sair uma substância, tá? Estou usando para fazer uma limpeza da célula, estou eliminando substância. A endocitose, eu estou engolindo substâncias. Só que depende do que eu estou engolindo. A endocitose, então, existe a fagocitose e a pinocitose. As duas a gente está falando de ingresso de moléculas, entrando substâncias. A fagocitose, ela cai muito, tá? Ela é muito importante vocês lembrarem de 2 diferenças essenciais. Primeira, ela é exclusiva de macrófagos e neutrófagos. Células de defesa, tá? Células que vão fazer fagocitose, que vão destruir antígenos. Células TCD8, células da mastócitos, células natural killers, células que vão destruir alguma substância, células de defesa. Então, fagocitose exclusiva de células de defesa. Segunda diferença importante, existe essas extensões da membrana plasmática que recebem o nome de pseudópodos, falsos pés, tá? Existe a extensão dessas membranas para conseguir pegar essa substância, tá? Então, fagocitose tem essas 2 diferenças, exclusivo de células de defesa e engolir e formação de pseudópodos. Pinocitose não tem muito segredo. Invaginou a membrana, colapou essa membrana, entra a substância e forma a vesícula e acabou. Tá? Virtualmente qualquer célula faz pinocitose. Tá? Qualquer célula faz pinocitose. E não tem pseudópodo, não tem nada disso. Geralmente vai engolir água só.
Morreu. Desmanchou. Aqui um exemplo de fagocitose, tá vendo? Estende a membrana plasmática, engole a molécula e destrói ela. Aqui a gente está falando de fagocitose.